Vamos a mais uma aula de introdução ao estudo da química orgânica, nossa quinta aula. Na última aula falamos sobre representações estruturais dos compostos orgânicos, tá? Como representar eles, como as estruturas de Kekulé e as estruturas condensadas. São muito importantes essas representações. A de Kekulé é uma representação mais aberta, menos usada, mas ela deve estar em mente, tá, daquele que estuda a química orgânica, tá? E aí as condensadas vai desde aquelas que simplesmente condensa o CHH em CH2 até desaparecer a própria ligação entre os carbonos, simplesmente juntar as letras, até também a representação na forma de linhas. Tá? Então, são representações importantes que devem ser entendidas e compreendidas. É uma linguagem da orgânica para representar as moléculas, uma linguagem escrita e gráfica. Além disso, nós falamos sobre orbitais atômicos e orbitais moleculares, lembrando que os orbitais que demos ênfase foi o orbital S, né? Ele é tipo uma esfera, e o orbital P, que é tipo um halteres ali. E daí, no caso, o orbital S, né, seria essa esfera calculada pela mecânica quântica, onde a maior probabilidade de encontrar os elétrons em um átomo, assim como o orbital P, e no caso do orbital B, nesse subnível tem três orbitais, eles são degenerados entre si. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando chegar um elétron nesse tipo de orbital, primeiro ele vai, ele vai semi-preencher os orbitais para depois emparelhar, ou seja, preencher. Tá? Isso faz toda a diferença, a gente vai ver inclusive nessa aula. E quando dois orbitais eles, né, se sobrepõem, essa sobreposição de orbitais faz com que nós tenhamos dois orbitais moleculares. Um deles é ligante e o outro é o antiligante. Tá? Então, esses orbitais vêm a partir também dos cálculos mecânicos quânticos. A sobreposição ela pode ser construtiva ou a sobreposição pode ser destrutiva. Na destrutiva, nós temos geração de nódo. O que é o nódo? É onde há uma baixa probabilidade do elétron estar. Aí, então, nós temos aquilo que instabiliza a ligação, que é o antiligante. Enquanto a sobreposição no mesmo eixo estabiliza a ligação, nós temos então o orbital molecular ligante. Hoje nós vamos falar sobre ligações simples, especificamente, tá? E entender como é que se forma a ligação, as ligações simples no carbono, e daí aplicar elas para o metano e para o etano. Então, vamos ver aí ligações simples, pensando no metano. Fórmula em perspectiva do metano é essa. Então, ela tem um carbono e 4 hidrogênios. E o ângulo de ligação entre esses hidrogênios é de 109,5 graus. Tá? Então, aqui uma representação no modelo de bolas e varetas. Então, tem kits que fazem esse tipo de representação, é bem interessante. Esse modelo de espaço preenchido, tá, do metano. Prefiro de modelo de bolas e varetas. E aqui o mapa de potencial eletrostático do metano. Vejam que basicamente ele é verde, tem um pouquinho ali de amarelo, mas ele está para neutro. E como nós já vimos anteriormente, isso é bem óbvio. E só tem ligação carbono-hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e hidrogênio é bem pequena, tá? Então, ele é uma molécula apolar. Se nós vemos a distribuição de elétrons no carbono, ele tem 6 elétrons, né, o carbono neutro. Vamos distribuir o quê? 2 elétrons na primeira camada e sobram 4
para a camada de valência. Aí na camada de valência são 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons desemparelhados no orbital P. Lembra, eles são degenerados. Então, primeiro semi-preenche, depois emparelha, preenche. O que quer dizer isso? A ligação só vai ocorrer em orbital vazio ou orbital semi-preenchido. O orbital que já está preenchido não tem como, tá? Receber mais elétrons, compartilhar elétrons, vamos dizer assim. Então, a priori, por essa distribuição, o carbono faria 2 ligações. Mas nós já vimos que ele faz 4. O metano é CH4, o carbono com 4 hidrogênios. Tá aí então. Como é que explica? E lembrando que isso aqui são cálculos mecânicos quânticos. E aí a explicação que os cientistas deram, tá, por conta do que se vê na realidade, foi que uma promoção de elétron do orbital C para orbital P. Aí nós vamos ter a possibilidade de 4 ligações químicas. Ah, resolvido o problema? Não, ainda não. Porque apesar que dessa promoção, que ocorreu uma promoção, e aí obviamente subentende-se que essa promoção ela é energeticamente favorável, tá? Nós teríamos uma ligação mais curta, orbital S está mais próximo do núcleo, então a atração do núcleo em relação a esse par de elétrons seria maior, e 3 ligações de comprimento igual. Mas não é isso que se verifica. Todas as ligações no metano têm o mesmo comprimento. Aí então, para a outra explicação, tá, que se achou para que todas as ligações tenham o mesmo comprimento é em relação à energia potencial. Tá? Então nós temos aqui uma energia dos ligantes, tá? Dos elétrons, né? Isolados, do átomo isolado, vamos colocar assim, tá? Os átomos isolados. Com a promoção, há um gasto de energia. Obviamente, é necessária energia para que um elétron saia do orbital S para o orbital P. Esse gasto de energia, tá? Ele possibilita as 4 ligações covalentes. Tá, e daí? Você vai gastar energia? Isso é interessante energeticamente? Sim, é interessante. Por quê? Caso não ocorresse a promoção, tá? As ligações covalentes liberariam somente 210 quilocaloria por mol. Com a promoção, a liberação é de 420 para as 4 ligações covalentes formadas. Isso faz com que dobre, tá, a energia liberada, dobre a estabilidade do sistema. Veja que a energia que nós tínhamos inicialmente é uma. A energia que nós temos no final é outra e menor, tá? Então, eu gosto de dizer que a natureza, ela é zen, tá? Então, ou seja, ela busca a menor energia. Busca a menor energia. Então, se um sistema, tá, ele terminar com a menor energia, isso traz estabilidade do sistema. Isso traz abundância no sistema. Então, a ideia da promoção, tá, você injeta 96 quilocalorias, mas dobra ali a estabilidade do sistema, é muito interessante. Mas ainda não explica
porque todas as ligações são iguais. Todas elas são iguais. Ó. Já é constatado. As ligações carbono, hidrogênio e metano têm o mesmo comprimento, ó, 1 e 10 anos. E necessitam, tá, a mesma energia para ser quebrada. Isso indica o quê? Que elas possuem o mesmo, elas são iguais. Aí, além da promoção para que haja 4 orbitais semi-preenchidos para compartilhar com outros átomos, no caso aqui 4 hidrogênios, e formar a ligação, tá? A explicação que se deu também é que, na verdade, esses 4 orbitais, eles não são diferentes, tá? Mas não tem um orbital S e 3 orbitais P, mas sim um híbrido desses orbitais. Isso foi proposto por Linus Carl Pauli e agora é largamente utilizado. Então, o que nós temos são 4 orbitais hibridizados, tá? Com caráter, cada um com caráter S e com caráter P. Ah, mas como é que é isso? Tá? Olhando para esse orbital, ele tem 25% de caráter S e 75% de caráter P. Nós vamos enxergar ele assim, tá? Nós vamos enxergar ele assim. O que quer dizer isso? Ah, se eu for comparar com o orbital P, esse é um orbital mais eletronegativo. Mais eletronegativo. Isso é interessante, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, e tá ali, ó, 25% S, 75P, caráter P, tá? Lembre-se disso nos nossos estudos. Representando aí por orbitais aí graficamente, tá? Então, o híbrido, então é um orbital P com orbital S. Então nós teríamos o que? Esse tipo de orbital, tá? Então, dessa forma, o orbital S se adiciona ao orbital P, tá? Veja que a mesma fase, né, se sobrepõe e nós temos o orbital S que subtrai também do orbital P, tá? Então, a hibridação então seria aqui outra forma de representação. Então, eu tenho um orbital S de menor energia, o 3 orbitais P de maior energia. Com a hibridização, vamos ter esse orbital sp3. Normalmente não se faz a representação dessa forma, acaba indo para cá a representação, mas lembre que essa é a característica do orbital sp3. Tá? E aí então o metano, tá? Nós temos um carbono com 4 orbitais sp3. Então, nessa condição, ele é tetraédrico, é um tetraédrico regular. Tá? E aí, então, ligado, nós vamos ter aí essa, em termos de ligação, mas sempre lembrando que é um tetraedro regular e o ângulo é de 109,5 graus. Tá? Bom, então agora vamos para o etano. O etano só tem ligações simples também, porém tem uma ligação carbono-carbono. E aí nós vamos ter agora, além da ligação carbono-hidrogênio, né, o comprimento é o mesmo, tá? 1,10 angstroms. A ligação carbono-carbono são átomos maiores, então o comprimento é maior, 1,54 angstroms. Mas e o ângulo um pouquinho diferente, mais próximo de 109,5, tá? E por volta de 109,5 graus. Então aqui a representação aí de bola e vareta, a representação, né, mais volumosa, vamos falar assim, e o mapa de energia potencial. Pode perceber que continua bem parecido, né? Neutro, caracteriza uma molécula
apolar, mais para o verde. Tá? Aqui então a ligação do etano vai ocorrer a partir de uma sobreposição entre os orbitais sp3, tá? E aí para formar a ligação carbono-carbono, e a sobreposição do orbital S do hidrogênio com o orbital sp3, tá? Hibridizado do carbono. E aí nós vamos ter essa estrutura. É importante aqui, ó, cabe ressaltar que aqui então, como essa sobreposição ela ocorre no mesmo eixo, ó, dá para ver bem aqui, ó, no mesmo eixo, então nós temos aqui uma ligação sigma, sigma sp3 sp3. Enquanto a mesma coisa aqui, ó, no mesmo eixo, nós temos uma ligação sigma, tá? S sp3 ou sp3s. Acho que ficou melhor ssp3, tá? Então, ligações que ocorrem no mesmo eixo são chamadas ligações sigmas. Aqui, então, está demonstrando, tá, pelo gráfico, o ganho energético. Tá? Se eu tenho dois orbitais sp3, tá, com um elétron cada um, quando ocorre a sobreposição desses orbitais, gera orbitais moleculares. Tá? Voltando. Nós temos dois orbitais atômicos sp3, cada um com um hidrogênio. Quando ocorre a sobreposição do mesmo eixo, geram dois orbitais moleculares, um sigma molecular ligante e outro sigma antiligante, tá? Orbital molecular sigma antiligante. Esse é o resultado de cálculos mecânicos quânticos. O que o elétron, nesse caso aqui, ó, esse compartilhamento, energeticamente, ele tende a diminuir a energia do sistema. Lembra? Natureza Zen, a energia diminui, aumenta a estabilidade. É isso que na natureza gera a abundância, tá? Gera a estabilidade. Então, nós temos essa possibilidade. Obrigado pela atenção e sólido glória.